6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão a Jesus. Hoje, neste dia em que nós comemoramos o dia do homem presbiteriano, muitas reflexões precisam ser feitas a respeito do papel do homem, principalmente dentro da igreja. E hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre isso, e o tema pela manhã é que o Senhor procura homens fracos. Homens fortes são autossuficientes, homens fracos dependem de Deus. Homens fortes são arrogantes, homens fracos são humildes. Homens fortes trabalham nas suas próprias forças, homens fracos trabalham pela força do Senhor. E hoje de manhã nós falamos um pouco sobre isso. E a nossa igreja, ela precisa de homens fracos, homens que sejam honestos consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor, e principalmente honestos com Deus, porque a palavra do Senhor nos ensina que o poder de Deus nas nossas vidas, ele é aperfeiçoado em meio às nossas fraquezas. E nós vimos um pouquinho da vida de Pedro, que começou como aquele falante sanguinário, depois ele se afastou depois de ter cometido erros terríveis, como trair o próprio Filho de Deus, e depois, quando ele era um homem fraco, Deus o abençoou e fez coisas extraordinárias através da vida dele. E agora à noite eu gostaria de ainda olhar para a vida dos apóstolos, olhar inclusive para a vida do próprio Pedro, apóstolo Pedro, e encontrar neles algumas recomendações do Senhor para a espiritualidade do homem presbiteriano. O tema que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite são os homens e suas espiritualidades. Mas pastor, mas espiritualidade não é uma coisa única? Deveria ser, mas não é. E existem vários tipos de espiritualidade. No mundo como o nosso, um mundo marcado por muitas religiões, por muitas denominações, nós encontramos igreja e nós encontramos espiritualidade de tudo enquanto é modo. É como se nós estivéssemos numa feira e você pudesse escolher que tipo de religião, que tipo de religiosidade, que tipo de espiritualidade você quer ter. E acredito que nesta feira nós não encontramos nada que seja muito bom. O grande exemplo para as nossas vidas sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Dizer que um homem é um ser religioso é chover no molhado, porque disso todos nós sabemos. O homem não consegue viver sem uma religião. Dizer que o homem é um ser confuso espiritualmente também não é novidade, porque nós sabemos muito bem disso. Ainda que nós sejamos criados dentro de uma igreja e formados dentro de uma denominação, ainda assim, em alguns momentos da vida, nós vivemos uma certa confusão espiritual. Nós nos vemos diante de muitas informações, muitas delas distoantes, muitas delas confusas, muitas delas que se confrontam mutuamente, e neste mundo de religiosidade, de espiritualidade, existe uma certa confusão. Mesmo dentro de uma igreja que tem uma teologia firme, bem definida, como a igreja presbiteriana, em muitos momentos nós encontramos homens vivendo crises dentro da igreja, alguns pensando em abandoná-la, alguns pensando em mudar de igreja, como se isso fosse resolver o seu problema, exatamente porque estão confusos espiritualmente, porque têm dificuldade de entender, de acreditar qual que é o formato, qual que é o ideal de espiritualidade que Deus tem para as suas vidas. Nesta confusão, muitas vezes o homem acaba caindo em idolatrias, muitas delas relacionadas a um pensamento humanista, onde o homem está no centro. E muita gente procura a igreja
E na realidade, quando ele está fazendo essa procura, ele não está procurando um culto, uma adoração que seja coerente com as Escrituras, mas ele está procurando um lugar que seja coerente com ele mesmo, um lugar que ele se sinta confortável, um lugar que lhe faça bem aos ouvidos. E aí você ouve muita gente dizendo assim: olha, eu vou para a igreja que eu acho melhor. A questão não é ir para a igreja que você acha melhor, a questão é você estar na igreja que está de acordo com as Escrituras, que está sendo coerente, ou pelo menos lutando para ser coerente com as Escrituras. Muita gente neste mar de confusão acaba idolatrando líderes, acaba idolatrando pessoas que parecem ser o poço de espiritualidade que eles procuram, a água de onde eles querem beber. Nesses dias de férias, num deles eu estava assistindo, tomei coragem para assistir um desses programas, desses apóstolos que tem por aí. Eu fiquei pensando, alguma coisa deve ter muito especial nesses apóstolos, porque para o governo brasileiro oferecer para eles até passaporte diplomático, deve ter alguma coisa que eu não sei o que é, e eu quero assistir. Eu assisti um dos cultos lá do apóstolo, o Chapeludo, viu, Jó? E aí tinha um sujeito lá dando um testemunho de que ele estava falido, e ele estava numa manhã, ele tinha um lava-rápido, estava quebrado, e naquela manhã ele veio na igreja, daquela igreja, vocês já sabem o nome, ele veio na igreja, e o apóstolo orou para quem estava falido, para se recuperar. E ele disse que era um domingo, mas por incrível que pareça, no domingo Deus solucionou o problema dele, e na segunda-feira ele estava 3 vezes mais rico do que ele imaginava estar. De fato eu não sei como que isso aconteceu, imagino que foi um milagre mesmo, né? E então, até aí tudo bem, glória ao nome do Senhor. Se Deus fez isso, maravilha, bênção para a vida dele. E quando ele terminou, ele falou: e tudo isso graças ao apóstolo. Apóstolo, posso lhe dar um abraço no senhor? Eu falei: que maravilha. E Jesus foi para onde? Deve ter ficado no céu, onde ele está mesmo. Mas não estava ali, porque ali o culto era a personalidade, o culto era a pessoa. Eu falei assim: bom, se esse camarada consegue tirar alguém da falência e deixar essa pessoa 3 vezes mais rica do que ela queria ser, de um domingo para uma segunda-feira, Sr. Josias, tem que abraçá-lo. Não é só abraçar não, carrega no colo, porque essa é uma criatura divina, fantástica. E os homens idolatram. E é de fato bem possível que muitos milagres desse tipo aconteçam, porque as Escrituras nos dizem que nos últimos dias surgiriam esses falsos profetas, esses falsos mestres, e eles enganariam a muitos, e se fosse possível enganaria até mesmo aos eleitos. A Bíblia já afirma isso. Mas esse culto à personalidade, essa idolatria é reinante nos nossos dias. E de fato, quando alguém diz: eu estou procurando uma igreja, a pessoa na realidade não está procurando uma adoração que seja coerente ao Senhor, coerente com as Escrituras. A pessoa na realidade está procurando um showman, ela está procurando um teatro, ela está procurando uma plástica que seja agradável aos olhos e aos seus ouvidos, algo que seja emocionante. Isso infelizmente não é uma espiritualidade sadia. É para fazer chorar? Para fazer chorar é fácil. Se eu começar a chorar, vocês, boa parte, vão chorar comigo. Se eu pedir para o Sr. Josias tocar uma música ali bem suave, aí eu pego a outra parte e chora todo mundo comigo. E isso é um culto emocionante? Isso são mecanismos que podem ser usados e que são usados em muitos lugares. Pois, mas o nosso assunto principal não é esse. Eu gostaria de falar sobre isso, sobre espiritualidade. É um assunto muito importante. O homem presbiteriano, ele é conhecido desde há muitos séculos já como um homem de espiritualidade sadia. Mas como é que nós encontramos esse modelo de espiritualidade sadia? No texto que nós lemos aqui, nós encontramos pelo menos 3 tipos de espiritualidade. E veja, estas espiritualidades de 3 tipos, uma apenas é correta, a outra é equivocada. Mas essas espiritualidades equivocadas estavam presentes na vida de quem? Estavam presentes na vida de apóstolos. Então se eles experimentaram equívocos, vivendo ao lado do Senhor Jesus, durante aqueles 3 anos de ministério do Senhor Jesus Cristo, quanto mais nós, longe cronologicamente, longe culturalmente, e longe intelectualmente no que tange ao conhecimento que nós temos uma dificuldade muito grande de adquirir por falta de dedicação e muitas vezes por falta de empenho, perseverança no estudo da palavra. Bom, esse texto aponta para nós a situação, ele nos narra, Marcos está narrando aqui
aquele momento da transfiguração, o momento em que o Senhor Jesus recebe junto dele a Moisés e a Elias, e eles tomam uma forma celestial, visível aos olhos dos apóstolos que estavam ali. Ele se transforma na presença daqueles apóstolos, e ele é revestido da sua divindade, revestido da pureza do céu, revestido da glória do Senhor, e aquela visão magnífica está diante dos olhos daqueles apóstolos que estavam ali com Jesus. Marcos narra de forma bem objetiva, que é característico do Evangelho de Marcos, esses acontecimentos, e depois na sequência Marcos vai mostrar mais dois acontecimentos que estão ligados. Primeiro, uma discussão entre os discípulos a respeito da vida de Elias, e depois a cura de um jovem possesso. Nessas três ocasiões nós encontramos aqui homens experimentando a espiritualidade e manifestando conceitos de espiritualidade que são equivocados. O primeiro deles é a espiritualidade daqueles que estavam lá no monte: Pedro, Tiago e João. Três homens que eram íntimos do Senhor Jesus, que estavam nas ocasiões mais importantes da vida de Jesus, que Jesus trazia para junto de si, em alguns momentos, inclusive separando-os dos outros apóstolos. Esse era o círculo íntimo do Senhor Jesus, era o círculo mais próximo. Mas estes homens que subiram para a última parte do monte junto com Jesus, que foram abençoados, que foram contemplados com esta oportunidade, e só eles viram esta cena, só eles viram o Senhor Jesus glorificado na transfiguração, só eles presenciaram este momento. Mas no meio disso tudo, eles demonstraram que eles tinham uma espiritualidade, apesar de estar convivendo com Jesus já há algum tempo, aprendendo de Jesus, eles tinham uma espiritualidade equivocada. Eu quero chamar essa espiritualidade deles de a espiritualidade do monte. E o que é a espiritualidade do monte? A espiritualidade do monte é aquela marcada pelo êxtase sem entendimento. Se fosse nos nossos dias, esse é o grupo que sobe na montanha, vê graveto ficar brilhando, vê coisas no escuro lá, enxerga anjo, enxerga mais um monte de coisa, mas não tem entendimento, não tem conhecimento, não raciocina com lógica no meio desse êxtase espiritual. Esse êxtase espiritual é aquele êxtase das pessoas que de repente cantam, começam a chorar e não sabem por que estão chorando, e se emocionam com muitas coisas e não sabem por que estão emocionadas, e quando saem dali, saem do mesmo jeito que entraram, porque não há entendimento, não há crescimento, não há aprendizado, é apenas êxtase. E eu vou dizer que esse tipo de êxtase espiritual, ele não é exclusivo da igreja. Você pode sentir esse mesmo êxtase dentro de uma discoteca, ou numa festa dançando, bebendo, ou numa festa de família. Ou seja, aonde você se emocionar, chorar e entrar em êxtase, você tem algo exatamente parecido com esse tipo de espiritualidade. Existem igrejas que estão lotadas, entupidas de gente, que estão atrás desse êxtase espiritual. Essas pessoas não estão preocupadas com a leitura das Escrituras, elas não estão preocupadas com o aprendizado na escola dominical, elas não estão preocupadas com o crescimento e amadurecimento nas coisas de Deus. Elas simplesmente querem sentir uma coisa mágica, querem sentir arrepios, calafrios, querem estremecer, querem gritar, querem chorar, querem rir. Esse tipo de espiritualidade, homens presbiterianos, não serve para nós, porque esse tipo de espiritualidade não te leva para lugar nenhum, mas sim te leva para dizer e fazer coisas absurdas. Quer ver? Os discípulos andaram com Jesus já há muito tempo, ouviram Jesus ensinar muitas coisas para eles, pareciam ter intimidade com Jesus, mas eles não conheciam nem tinham intimidade com Deus Pai. Eles não tinham. Esses discípulos estavam diante de uma manifestação da glória de Deus, mas ao invés de orar e dar glórias a Deus, em alguns momentos eles dormiam. Esses discípulos, eles experimentaram aquele êxtase, mas eles não tinham discernimento do que estava acontecendo. E a prova disso, eu poderia citar pelo menos aqui 3 aspectos que nos comprovam que eles não entenderam nada do que estava acontecendo ali. Em primeiro lugar, eles não discerniram o que estava acontecendo, e por causa disso eles falaram assim: olha, vamos construir aqui 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Está tudo errado, porque quem é o centro daquele evento? Quem era o maior naquele evento? Não era Cristo? E eles decidem dar para Cristo,
para Moisés e para Elias a mesma coisa. Ou seja, eles nivelaram aquelas três figuras. Eles estavam caminhando com Jesus, mas de repente Jesus tinha mais dois colegas e estavam ali juntos. E então Pedro, Tiago e João disseram: olha, você tem que fazer alguma coisa igual para os três. Não, mas não é igual. Jesus é o Senhor e os outros eram servos do Senhor como eles também. Não havia uma distinção que os tornasse divinizados, para que aqueles apóstolos servissem-os, procurassem-os, adorassem-os como deveriam adorar a Cristo Jesus. Um dos problemas do êxtase espiritual é isso, é que as pessoas começam a dar a outros indivíduos a glória que deveria ser dada somente a Cristo. É o exemplo que eu comecei a citar para vocês. A espiritualidade do monte é essa espiritualidade cega, que faz coisas absurdas. O pai corrigiu a teologia equivocada deles. Por quê? Porque na sequência do texto, eles ouviram uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E isso daqui o que Deus está dizendo é o seguinte: olha, Elias é o representante dos profetas, Moisés é o representante da lei, mas Jesus Cristo é o representante de tudo. Deus falou através de Moisés, Deus falou através dos profetas, mas lá na carta aos Hebreus o autor diz: mas agora ele nos falou pelo Filho, e o Filho é a revelação máxima de Deus. Então o que Jesus estava dizendo para aqueles apóstolos: vocês estão errados, porque vocês não podem dar a Moisés a glória que é de Cristo, vocês não podem dar a Elias a glória que é de Cristo, mas vocês precisam ouvir a Cristo, porque ele fala além de Moisés e ele fala além de Elias. Então Deus estava corrigindo aquela teologia equivocada deles, que queria dar a mesma glória de Cristo a Elias, aos profetas e a Moisés. Além disso, em segundo lugar, aqueles homens cometeram um erro terrível, porque eles não discerniram a centralidade da missão de Cristo. Aquele encontro servia para quê? Moisés e Elias vieram falar com Jesus a respeito da crucificação. Eles vieram preparar o Filho de Deus para aquele momento. E Jesus estava tentando dizer isso para os apóstolos e eles não entendiam. Eles não estavam conscientes de que aquele momento ali era uma agenda de Deus. Deus estava desencadeando e abrindo um momento da história, um momento singular, que é o momento da crucificação de Cristo Jesus. O momento em que Jesus se ofereceria para salvar os filhos de Deus. E então eles, desentendidos de tudo isso, eles propuseram: vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda e vamos ficar todo mundo, porque bom é estar nesse lugar. Em outras palavras, o mundo que se exploda, nós estamos aqui, vamos ficar aqui em cima. Tinha gente endemoniada lá embaixo precisando ser libertada, tinha gente aflita precisando de oração, tinha gente que precisaria ouvir aquela mensagem, mas eles tiveram a brilhante ideia: vamos ficar aqui. A espiritualidade do êxtase leva os homens a quererem ficar aqui dentro das quatro paredes da igreja. Aqui é bom, aqui é gostoso ser crente, aqui eu posso bater cartão todos os dias, mas eu não quero sair daqui. Eu não quero ir nos hospitais, eu não quero ir nas favelas, eu não quero ir nas prisões, eu não quero ir em lugar nenhum, porque é gostoso estar aqui. E era isso que aqueles apóstolos estavam propondo: vamos ficar aqui, vamos ficar todo mundo nesse lugar. Eles estavam desviando o foco da cruz, e toda a espiritualidade que desvia o foco da cruz vai se envolver naquilo que não é importante no reino de Deus. Além disso, essa espiritualidade do monte, a espiritualidade do êxtase sem entendimento, ela é equivocada. Por quê? Porque quando este êxtase acontece, nós nos esquecemos do nosso próprio ministério. O ministério de Cristo era a cruz, o nosso ministério é levar essa cruz de Cristo. Mas Pedro, Tiago e João, eles diziam: bom é estarmos aqui. Deixa a nossa missão de lado. Lá embaixo, os homens procuram a Cristo, perseguem a Ele e aqueles que andam junto dele. A espiritualidade do êxtase é aquela que quer apenas o envolvimento com as nuvens celestiais, mas ela tem medo de Deus. Por que tem medo de Deus? Se você olhar no texto, estes homens ficaram aterrados com a glória de Deus. Eles gostavam do monte, eles gostavam da visão, eles gostavam de estar ali, mas ao mesmo tempo eles tinham medo de Deus. Não é estranho isso?
Não é estranho que esse povo que gosta de êxtase e ao mesmo tempo sinta medo da mão de Deus? Eu ouvi muitas vezes a frase: olha, cuidado, se Deus pesar a mão. É porque a espiritualidade do êxtase é assim mesmo. Todo mundo gosta de curtir, todo mundo gosta da emoção, do arrepio, mas todo mundo tem medo de que Deus vai fazer alguma coisa. Porque se Ele fizer... Ora, e para onde vai Romanos 8, 28? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus pesar a mão, vai ser uma bênção. E quanto mais Ele pesar, mais bênção vai ser. Porque isso significa que Ele está interessado na nossa vida. Infelizmente, muita gente, muitos homens hoje estão atrás da espiritualidade do monte. Muitas pessoas estão abandonando igrejas sérias porque estão indo atrás da espiritualidade do monte. Querem arrepio, querem mágica, querem êxtase. Pois bem, pode procurar em algum monte por aí, porque esta igreja é uma igreja fiel às Escrituras. Existe uma outra espiritualidade, e aí nós encontramos a descrição desta outra espiritualidade do versículo 9 até o versículo 27. O que está acontecendo nesse texto? Nesse texto aparece a figura de um menino que estava endemoniado, sofria, porque o demônio o punia, uma legião de demônios o punia, o deixava numa condição triste. Versículo 14: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles, com os discípulos de Jesus? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, vai definhando. Roguei a seus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. O que estava acontecendo lá embaixo? O menino endemoniado, possesso. E nós aprendemos, especialmente nos evangelhos, que existem várias classificações de possessão demoníaca, e algumas delas, de fato, Jesus vai falar que só podem ser expelidas não apenas no nome de Jesus, mas é necessário que a pessoa que vai invocar o nome de Cristo esteja debaixo de oração e de jejum, que é o que Jesus reclamou daqueles discípulos. Esses discípulos que estavam lá ao pé do monte, que lidaram com essa situação e não puderam expelir os demônios, eles viveram aquilo que eu quero chamar aqui de espiritualidade do vale, ou espiritualidade seca, que se resume meramente em discussões teológicas sem poder algum. Então eles sabiam tudo, sabiam que era um demônio, sabia que o nome de Jesus expele demônio, no nome de Jesus eles podiam fazer aquilo. Os escribas eram profundos conhecedores do Antigo Testamento, da Septuaginta, conhecedores da lei, conhecedores da tradição judaica, mas nem os escribas e nem os apóstolos do Senhor Jesus que estavam lá embaixo do monte puderam resolver aquele problema. Porque a espiritualidade seca, a espiritualidade do vale, e talvez dessa nós tenhamos uma dívida muito grande, porque nos cabe muito, nós vivemos muito envolvidos com esse tipo de espiritualidade. É aquela espiritualidade que não lhe dá o desejo de orar, que quando você é chamado para jejuar, você não quer jejuar, que você não tem compromisso com a igreja, mas você é aquele intelectual da teologia,
Você conhece tudo. Você conhece os atributos de Deus, você conhece a respeito da doutrina da predestinação, conhece a doutrina da eleição, conhece a doutrina dos dons espirituais, sabe tudo sobre o Antigo Testamento, sobre o tabernáculo, conhece tudo sobre a história de Israel, você conhece a história dos apóstolos, você conhece, sabe todos os nomes da Bíblia de cor, você pode falar de trás para frente, de frente para trás, você sabe citar muitos textos de cor, você sabe tudo, você sabe o credo apostólico, você sabe as orações como o Pai Nosso, você sabe de cor, você conhece o Salmo 23 de cor, você conhece tudo, mas não tem poder. Você pode passar horas discutindo teologia, mas não consegue passar 5 minutos orando. Homens presbiterianos, nós somos culpados de viver esse tipo de espiritualidade. Esse tipo de espiritualidade que serve para nos tornar frequentadores de igreja, que serve para nos tornar até líderes dentro da igreja, que serve para nos tornar teólogos, professores de teologia. Mas se nos chamar para orar, inclusive para expelir um demônio, aí nós estamos perdidos. Aí nada acontece. Aqueles irmãos que estavam lá no vale, aqueles discípulos, eles estavam vendo gente sofrendo, sendo cativa de Satanás, e eles não achavam nenhuma solução para o drama delas. No vale havia gente desesperada, como existe gente desesperada até hoje, precisando de ajuda. Mas os discípulos da espiritualidade do vale estão envolvidos com as discussões teológicas. Pode bater palma, não pode bater palma, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode pregar assim, não pode pregar assado, pode dar aula disso, não pode dar aula daquilo. Os crentes do vale estão envolvidos com seus livros, estão envolvidos com as suas coisas religiosas, mas eles não são capazes de estender a mão, de auxiliar a ninguém que está no vale. Eles mal são capazes de orar quando eles são chamados para orar. Por que essa espiritualidade do vale ela não serve, ela não tem valor? Primeiro, porque os espirituais do vale, eles vivem num campo onde o maligno está operando, ceifando vidas, arrebentando e assombrando uma geração, e eles não podem fazer nada para essa geração. E aliás, eles não estão nem interessados por essa geração, eles estão interessados pelas suas discussões teológicas, mas eles não estão interessados. E esses espirituais do vale perdem os seus próprios filhos para o mundo, porque nem orar com os seus filhos, e fazer devocional com seus filhos, e ler a Bíblia com seus filhos, eles conseguem. Mas se eles forem chamados para discutir um pouquinho de teologia, eles vão com muita alegria, e não ouvem mais ninguém. Por que essa espiritualidade do vale não serve? Porque o poder do maligno tem uma ação poderosa sobre aqueles que estão no vale, e os teólogos, e os espirituais, e os pastores, e os líderes, e os homens da espiritualidade do vale, eles não conseguem fazer nada, porque eles estão de mãos atadas, porque o inimigo conhece a vida deles, e sabe que eles têm conhecimento intelectual, mas não têm vida espiritual, não tem oração, não tem intercessão, não tem leitura da Bíblia, não tem aquela leitura para o alimento da alma, é apenas uma leitura para o alimento do intelecto. E sabe o que o inimigo faz com os espirituais do vale? O inimigo deita e rola com eles, com as famílias deles, com os negócios deles, com as igrejas deles, porque não há poder. Neste vale o inimigo age com requintes de crueldade, e nós vimos nesse texto que aquele menino foi lançado no fogo, na água. Tudo de ruim que você pode imaginar com aquele menino já tinha acontecido. O diabo tentava matá-lo a qualquer custo. No vale, aqueles discípulos que estavam vivendo essa espiritualidade sem poder,
eles foram confrontados pelo poder das trevas e eles foram desmoralizados. O que acontece com a espiritualidade do vale é que mais cedo ou mais tarde, aqueles que vivem vão ser desmoralizados, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos nos encontrar frente a frente com os poderes das trevas. E assim como aqueles discípulos foram desmoralizados, nós também seremos, se estivermos vivendo essa espiritualidade do vale. Espiritualidade do monte, êxtase sem entendimento. Espiritualidade do vale, conhecimento, entendimento sem poder. E aí, o que nós vamos fazer? Quem que nós devemos seguir? Nós devemos seguir a espiritualidade de Cristo. E esse texto conta para nós de uma forma muito maravilhosa como que Jesus lidou com aquela circunstância. Versículos 30 e 31. E tendo partido dali, passaram pela Galiléia e não queriam que ninguém soubesse, porque ensinava aos discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-la. Primeira característica da espiritualidade de Cristo: ela não pode ser entendida por homens mundanos, por homens que vivem a espiritualidade do monte ou a espiritualidade do vale. Aquele momento de transfiguração era uma antecipação da glória que Cristo seria revestido depois da crucificação. E logo que aqueles acontecimentos passaram, Jesus caminhava em direção à Galiléia, porque ele precisava que os acontecimentos que o tornariam aquele que subiria ao Calvário iam se desencadear ali. Os discípulos não compreendiam isso, eles não entendiam nada disso, porque eles não cogitavam das coisas de Deus, porque eles apenas conheciam o êxtase e eles apenas conheciam a teologia, a doutrina seca. Eles não entendiam os planos de Deus. E então Jesus nos mostra a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é aquela que está fortemente marcada pela oração e pela obediência ao caminho que Deus traçou para a sua vida. Jesus estava orando em todo o seu ministério, ele orava de madrugada, ele buscava o seu Pai em oração, ele mesmo sendo Deus fazia isso, e ele pedia ao Senhor, principalmente, que Deus lhe capacitasse a cumprir aquilo que Deus tinha designado para a vida dele. Então a espiritualidade de Jesus é esta espiritualidade fortemente marcada por uma vida de oração. É essa espiritualidade marcada por um compromisso de obediência à direção de Deus. Diferente dos irmãos do êxtase, que não estavam preocupados em saber qual era a vontade de Deus, e dos irmãos da discussão, que sabiam tudo de teologia, mas não tinham oração e não tinham poder em suas vidas. Jesus Cristo sabia a vontade de seu Pai, buscava obedecê-la e obedecia em tudo, e orava a Deus buscando poder. Eu digo assim, mas olha, Jesus Cristo já não era o Filho de Deus, ele já não tinha todo o poder? Não, ele é o Filho de Deus, mas lá no seu batizado ele recebeu sobre ele o Espírito Santo, e foi o Espírito Santo que o capacitou a fazer tudo o que ele fez, porque ele também era homem como nós, sofria as mesmas fragilidades que nós sofremos, mas em tudo isso ele não pecou, e em tudo isso ele buscou ser fortalecido com o Espírito Santo de Deus. Sabe algo importante que as Escrituras nos ensinam? Que o mesmo Espírito que capacitou Cristo a cumprir o seu ministério é o Espírito que desceu sobre nós, é o Espírito que habita dentro de nós. Este mesmo Espírito tem o mesmo poder que ele teve para capacitar Cristo. Este mesmo Espírito atua dentro de você, e se eu e você pedirmos ao Senhor em oração e compreendermos a vontade de Deus para a nossa vida, o Espírito Santo de Deus vai nos capacitar a viver e a fazer obras, como o Senhor Jesus disse, no nome dele nós faríamos obras ainda maiores do que as que ele fez. Isso é, se eu não estiver na espiritualidade do monte, nem na espiritualidade do vale, mas eu estiver vivendo a espiritualidade de Cristo. A espiritualidade de Jesus é marcada pela obediência ao Pai. A espiritualidade de Jesus é marcada pelo poder para desbaratar as obras do diabo. Sabe o que aconteceu com aquela menina? Jesus orou. Veja, versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desta jovem e nunca mais tornes a ele. Deste jovem nunca mais torne a ele.
E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Sabe o que eles não tinham? Eles não tinham poder. Sabe o que a espiritualidade de Jesus tinha? Poder, entendimento, oração, obediência e poder. A espiritualidade de Jesus também pode ser a espiritualidade da minha e da sua vida. Basta que nós tenhamos os mesmos ingredientes que estavam na vida de Jesus: oração, obediência, poder. Qual é a minha e a sua espiritualidade? A do monte, a do vale ou a de Cristo? Homem presbiteriano, estou falando especialmente a vocês nessa noite. Qual é a sua espiritualidade? Você é apenas um conhecedor, mas frio? Você é aquele do êxtase, mas sem conhecimento? Ou você segue a espiritualidade de Cristo? Eu temo que dentro da igreja presbiteriana do Brasil nós estejamos sofrendo uma séria perda de identidade da nossa espiritualidade. Nós temos igrejas no nosso país que estão absolutamente rendidas à espiritualidade do êxtase. E nós temos igrejas tão frias que não há diferença de entrar numa igreja dessa e entrar num museu. Aonde nós nos encaixamos? Este ano, irmãos, eu espero que seja um ano de muita oração, na minha vida e na vida de vocês, homens, porque eu quero viver a espiritualidade de Jesus, não do monte e nem do vale. Esse ano eu espero que seja um ano de muito jejum e oração, por parte dos homens, porque eu já vi nessa igreja as mulheres fazendo isso, porque eu já vi nessa igreja os adolescentes fazendo isso, mas eu ainda não vi os homens assumindo um compromisso de fazer isso. Alguém disse para mim essa semana: pastor, espero que esse ano seja um ano mais alegre, dando uma pista para mim do tipo de pregação que a gente deveria ter. Eu quero pregar muitas coisas alegres e felizes, mas para a gente fazer isso, irmãos, nós precisamos de uma espiritualidade sadia. E para ter espiritualidade sadia, algumas coisas precisam ser acertadas. Nós estamos resolvendo e vivendo coisas como os incrédulos, resolvendo como incrédulos, solucionando, buscando como incrédulos, brincando com as coisas de Deus. Estamos sendo secos e áridos quando nós devemos ser calorosos. Estamos sendo irresponsáveis em alguns momentos. E este ano, para mim, é o ano em que nós devemos considerar que este ano é o ano do tudo ou nada. Ou nós mudamos, ou nós mudamos. Ou nós mudamos, ou nós mudamos. Eu estou falando com os homens da igreja. Nós temos homens aqui que não têm compromisso com os cultos, que aparecem de vez em quando. Nós temos homens aqui que têm cargos dentro da igreja e não cumprem as responsabilidades com seus cargos. Nós temos homens aqui que são bons exemplos. Nós temos homens entre nós que têm dificuldade de orar. Nós começamos uma campanha de leitura da Bíblia no começo do ano. Eu não sei quantos homens que começaram isso. Eu não quero nem perguntar. Não quero nem perguntar. Mas eu quero desafiá-los a começar isso hoje. Pastor, eu quero marcar esse início, essa mudança. Como que eu faço isso? Assuma um compromisso. Vamos começar a ler a Bíblia hoje, para a gente terminar essa leitura no dia 2 de fevereiro de 2014, porque é para ler em 365 dias. Então quem começou no dia 1º vai terminar no dia 31. Quem começar hoje vai terminar no dia 2 de fevereiro.
Eu quero desafiar vocês. Nós precisamos assumir isso, irmãos. Eu gostaria muito de vir aqui e falar só coisas boas e alegres, mas eu não posso fazer isso, porque eu estaria sendo irresponsável. Primeiro, irresponsável com a mensagem que Deus me deu. Segundo, irresponsável com a minha vida, porque se eu estou falando isso, porque eu também preciso ouvir isso. Terceiro, porque eu estaria sendo irresponsável com a vida de vocês, e eu não quero ser irresponsável. Eu quero perguntar seriamente para os irmãos: qual espiritualidade você está vivendo? A do monte, a do vale ou a de Cristo? Eu quero viver a de Cristo. Para viver a de Cristo, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais, eu preciso buscar mais, eu preciso ser mais obediente, eu preciso ser mais corajoso, mais destemido. E eu quero convidar aqueles que quiserem isso junto comigo, que hoje assumam um compromisso diante do Senhor. Senhor, chega, eu não quero mais ser amigo da igreja, eu não quero ser mais um frequentador que vai de vez em quando. Eu quero ser um homem que tem uma espiritualidade sadia. Eu quero ser um homem que tem espiritualidade segundo Cristo Jesus. Amém? Posso ouvir um amém dos homens? Bem forte, amém? Ok.